Olá, meus amigos e amigas internautas, eu, Padre José Neto de França, mais uma vez com vocês. E o tema de hoje, Histórias da Vida Real, Dom Fernando Iório Rodrigues. Muito bem, vamos lá. Dom Fernando Iório Rodrigues foi para mim um grande bispo, um eterno amigo. Natural de Maceió, Alagoas, bacharel em filosofia pela Universidade Federal de Alagoas, livre docência em língua portuguesa pela Universidade Federal Fluminense, cursou teologia e filosofia no Seminário Arquidiocesano de Maceió, Nossa Senhora da Assunção, foi membro do Conselho Estratégico da Organização Ardon de Melo, foi bispo de Palmeira dos Índios e presidente da Academia Alagoana de Letras. Foi um grande escritor, um grande poeta. Amante da cultura e das artes, foi ele que me incentivou a escrever. Prefaciou meu primeiro livro, Não Ser, Viver, um Grande Desafio, que lancei no dia 21 de junho de 2008. O conheci através do Monsenhor Delorizano Marques da Rocha, depois que iniciei a minha caminhada vocacional. Foi o bispo que me encaminhou ao seminário, me acompanhou em todo o processo de minha formação filosófica, teológica, ministrou meus primeiros ministérios e me ordenou diácono e sacerdote. Um grandioso amigo, sabia respeitar e obedecer o institucional sem deixar que se dilacerasse o humano. E essa foi a sua principal marca como bispo da Diocese de Palmeira dos Índios. Lembro-me de quando tive um edema pulmonar 2 meses após ter ingressado no seminário, tendo que me ausentar para a recuperação, e o apoio que ele me deu, inclusive fazendo com que eu retornasse no semestre seguinte sem problemas. Recordo-me de suas visitas ao seminário de Maceió, onde reunia todos os seus seminaristas para uma conversa entre pai e filhos. Também das missas televisionadas aos domingos de manhã, quando nós, seminaristas, dinamizávamos a liturgia. Na maioria das vezes, era ele quem presidia e, após a celebração, dava os avisos relacionados à diocese. Foi após uma dessas missas que ele demonstrou toda a sua confiança em mim como um seminarista e também como futuro sacerdote. Foi assim, eu vou contar para vocês. Havia acontecido um problema no seminário e o reitor chamou todos os coordenadores de turma e cursos para uma reunião na reitoria. Eu era o coordenador do curso de filosofia, logo, claro, tive que participar. Na reunião, ele, o reitor, resolveu expulsar alguns seminaristas que estavam envolvidos no problema, inclusive um da Diocese de Palmeira dos Índios. Percebendo que o reitor se equivocou ao avaliar o problema e, com base nesse equívoco, tomou essa decisão, achei injusto que ela fosse executada. Não falei nada no momento para não tirar sua autoridade diante dos colegas. Esperei eles saírem e pedi que o reitor me ouvisse. Ele se prontificou e eu argumentei dizendo que os seminaristas envolvidos erraram, mas como consequência de um erro maior. O reitor, que não estava no seminário no dia que aconteceu o problema, portanto estava isento, mas a pessoa que lhe substituiu estava e tinha consciência das normas e assim mesmo permitiu que as coisas desandassem. O reitor acatou meus argumentos e voltou atrás na sua decisão, comunicando esta posteriormente. Acontece que na reunião com os outros coordenadores, havia 2 seminaristas que tinham um certo ciúme de minha liderança no seminário. Estes, vendo eu ficar para a conversa particular com o reitor, espalhou o boato de que eu fui quem tinha entregado ao reitor os seminaristas envolvidos no problema. Ora, foi exatamente o contrário. Eu defendi e evitei as expulsões, mas em função do falso testemunho, prevaleceu entre os seminaristas esse boato. Nos dias seguintes, estávamos perto do final do ano letivo, senti um certo distanciamento da maioria dos seminaristas em relação a mim. Descobri depois que os 2 se juntaram a outros que não simpatizavam muito comigo
e tramaram para me desmoralizar na avaliação geral que o seminário fazia todos os anos, durante 2 semanas antes do seu término. Chegou o dia dessa reunião. Estavam presentes todos os seminaristas e a direção do seminário, com exceção do vice-reitor, que estava viajando. Na reunião, todos os coordenadores de curso e turma faziam suas ponderações. Os seminaristas também poderiam replicar, claro. No final, a direção falava. Começou pelo coordenador do propedêutico. Este foi quem articulou toda a armadilha. Ele começou então a relacionar a mim coisas sem sentido, tentando atingir minha autoridade como coordenador e também a minha moral. Eu, ouvindo tantas mentiras, fiquei extremamente tenso. Mas apesar de ter uma personalidade muito forte e marrenta, Deus me segurou para não revidar naquele momento. Afinal, eu como coordenador iria falar no momento certo. Quando ele terminou de falar, qualquer seminarista poderia questioná-lo antes de passar para a minha fala. Como era lógico e também corriqueiro naquelas reuniões. Mas ninguém quis falar. O que me deixou mais triste foi que nenhum dos seminaristas, com exceção de Henrique, aquele que depois se tornou sacerdote e bispo, mesmo sabendo ser mentira, não me defendeu. Acho que tiveram medo de se comprometer. Perdoei depois, claro. Chegada a minha vez, eu me levantei e comecei a questionar o fato de ter recebido tantas acusações, mas sem nenhuma prova. Por outro lado, sendo eu segurança daquele período de estudos, cujo trabalho principal era checar todas as portas e janelas que davam acesso ao mundo exterior ao seminário, depois que todos se recolhessem, condicionei a aceitação desse cargo à posse das chaves de todas as entradas e saídas. E por causa disso, sabia de muitas coisas, fora das normas que acontecia. Nenhum segurança anterior a mim teve esse privilégio. E esse foi um dentre tantos outros fatos que despertou ciúmes nesse grupinho de seminaristas. Comecei a falar que eles tinham me acusado, mas não provaram nada. Tive que retomar a questão que deu margem a tudo isso, que foi o problema que aconteceu dias antes, inclusive reiterando que o responsável pelo seminário naquele dia era mais culpado do que os seminaristas envolvidos no problema. Disse que eu sabia de tais e tais coisas que aconteciam corriqueiramente, inclusive seus protagonistas, e poderia provar. E se o reitor quisesse, eu ali mesmo, naquele momento, falaria o nome de todos os envolvidos. Ora, quando eu falei isso, despertou uma agitação terrível entre os seminaristas, fazendo com que o reitor antecipasse o término da reunião. Ora, só foi a reunião acabar, esse grupinho liderado pelo coordenador do propedêutico ligou para alguns padres amigos e criou mais um problema. Distorceu o que aconteceu na reunião e disse-lhes que eu tinha falado mal do responsável no dia da festa sem a presença dele. Quando esse responsável chegou, um desses padres ligou para ele e falou tudo segundo o que ouviu do seminarista. E este levou ao arcebispo. E o arcebispo convocou uma reunião com a direção do seminário na tarde do dia seguinte, ou seja, um sábado, na residência episcopal. No retorno dessa reunião, o reitor me chamou e me comunicou que o arcebispo decidiu que eu terminasse o ano, eu estava terminando o curso de filosofia, mas não seria mais aceito no seminário. Me disse para meu bispo me colocar em outro seminário para cursar teologia, se eu quisesse. Não me abalei. Eu ainda tinha um trunfo. Quem tem Deus e acredita de verdade nele, não está só. No outro dia, domingo, era o dia da missa na TV Gazeta e a responsabilidade era da Diocese de Palmeira dos Índios. Dom Fernando iria presidir, eu conversaria com ele. Enquanto isso, a notícia se espalhou, cochichos e mais cochichos se ouviam pelos cantos e recantos do seminário. Zé Neto foi expulso, Zé Neto vai sair do seminário, etc, etc. Ninguém se aproximou de mim para me dar apoio. Humanamente, meus amigos, eu estava só. Domingo pela manhã, os seminaristas da Diocese de Palmeira dos Índios, inclusive eu, fomos para a TV. Lá ficamos sabendo que neste dia, excepcionalmente, as notícias a serem dadas depois da missa não seriam da minha diocese, Palmeira, mas da Arquidiocese de Maceió, e quem as daria seria o arcebispo. Percebi, aliás, que Deus estava providenciando tudo.
Assim que Dom Fernando chegou, antes do início da missa, chamei ele à parte e coloquei a par de tudo o que estava acontecendo, e tinha acontecido também. Ele me fez a pergunta: Zé Neto, você tem como provar tudo o que você disse? Eu respondi na bucha: tenho. Ele respondeu que iria conversar com o arcebispo e, se ele me tirasse de Maceió, Dom Fernando retiraria todos os seminaristas também e os enviaria a outro seminário. As coisas começaram a clarear. Após a celebração, Dom Fernando chamou o arcebispo para uma conversa em uma sala reservada e pediu que eu esperasse. Passados poucos minutos, os dois retornaram e o arcebispo me falou que a pessoa que me passou essa informação da expulsão tinha se equivocado. Eu poderia continuar no seminário, se eu quisesse, mas gostaria de se reunir comigo e com o reitor na tarde do dia seguinte. Eu disse: ótimo, tanto porque eu não devia nada. Na tarde da segunda-feira, o arcebispo chegou ao seminário e eu fui chamado à reitoria. Sentamos-nos frente a frente, ele, o reitor e eu. Então ele pediu que eu dissesse tudo o que falei na reunião de avaliação. Eu concordei e pedi ao reitor que, se eu contasse alguma coisa, aliás, acrescentasse alguma coisa, pudesse me desmentir na hora e me expulsar. Quando eu comecei a falar, antes que nominasse os protagonistas dos problemas, o arcebispo me interrompeu e falou que eu não precisava dizer mais nada. Eu estava certo e de que ele, o arcebispo, confiava em mim. Pela graça de Deus, o mal não prevaleceu. Humanamente, Dom Fernando foi essencial para esse desfecho positivo. No dia seguinte, esses seminaristas que participaram dessa armação não retornaram. Quanto a mim, iniciei meus estudos. Aliás, no dia seguinte, não. No ano seguinte, esses seminaristas que participaram dessa armação não retornaram. Quanto a mim, iniciei meus estudos teológicos, normalmente nesse seminário. Além do mais, coordenei o seminário menor da Arquidiocese até a metade do mesmo ano, lecionei a disciplina de Introdução à Filosofia, e quando o reitor saía para algum evento, eu ficava como responsável pela casa, porque o vice-reitor tinha sido afastado. Não posso deixar de lembrar um fato inusitado que aconteceu também alguns anos após minha ordenação. Numa reunião do clero realizada no Colégio Pio XII, em Palmeira dos Índios, Dom Fernando falou sobre um padre novo que, segundo ele, tinha sido indicado para ser bispo por um de seus colegas bispos, mas que ele, ao ser consultado, discordou, pois não admitia que um tal colega tenha feito essa indicação de um sacerdote ainda novo. Ele não falou quem era esse padre. Todavia, o clero ficou pensando em um outro padre da diocese. Passado um pouco mais de 3 anos, em uma visita que fiz a ele, para resolvermos umas questões da minha paróquia, naquela época, Nossa Senhora da Penha, Cacimbinhas e Minador do Negrão, ele me convidou para o almoço e eu aceitei, claro, éramos amigos. Durante esse almoço, em conversa descontraída, ele me disse: Ô, Padre Zé Neto, você está lembrado daquele padre que eu falei um dia, que foi indicado para ser bispo, e eu disse que não concordava? Respondi que sim, e ele continuou: esse padre foi você. Dei uma grande gargalhada e ele, com cara de espanto, falou: você reage assim? Eu disse: fazer o quê? Saiba que o Senhor me fez um grande bem. Ele, com semblante de quem não entendeu direito, replicou: como assim? Eu disse: olha, a única vocação que realmente me interessa e me satisfaz em todas as dimensões é a sacerdotal. E ela já foi dada a mim por Deus, o sacerdócio de seu Filho Jesus Cristo. Ora, meus amigos, rimos muito. E esse pequeno incidente não atrapalhou a nossa amizade de jeito nenhum. Ao contrário, fortaleceu ainda mais. Eu guardo na memória uma frase dita por ele durante as últimas recomendações do corpo de um padre da nossa diocese de Palmeira dos Índios que havia se suicidado, o padre Tito. Ele na recomendação ele disse o seguinte, abre aspas: a pior coisa do mundo não é o abandono, mas a solidão fruto desse abandono. Essa corrói o existir humano, levando-o a desinteressar-se pela vida. Fecha aspas. Pois é, meus amigos, Dom Fernando de Iório Rodrigues, já emérito, faleceu aos 81 anos, na madrugada do sábado 20 de março de 2010, onde estava internado
recuperando-se de uma cirurgia cardíaca de alto risco. Ele já tinha detectado o problema cardíaco quando ainda era bispo de Palmeira dos Índios, antes da renúncia. Esse foi o segundo e último procedimento cardíaco que ele sofreu. Lembro-me de que quando ele ficou sabendo do problema cardíaco e da necessidade de uma cirurgia, em caráter de urgência, foi a primeira cirurgia, ele convocou uma reunião com o clero na casa episcopal e no final dessa reunião pediu com voz embargada que todos os padres presentes ministrassem, naquele momento, o sacramento dos enfermos a ele. Ele iria no dia seguinte a Maceió para a cirurgia. Assim fizemos. Nessa primeira cirurgia, ele se recuperou sem problemas. Seu corpo foi velado na Catedral Metropolitana, Nossa Senhora dos Prazeres, em Maceió, após a missa de corpo presente, com a presença dos bispos, padres, religiosos, religiosas e leigos da província eclesiástica de Alagoas, Maceió, Penedo, Palmeira dos Índios, o corpo foi levado até a igreja do bairro do Bebedouro, sua primeira paróquia, e em seguida para o cemitério Parque das Flores, no Tabuleiro dos Martins, onde o seu corpo foi sepultado, claro. Pois é, essa foi a história de hoje, e a vida segue. Vocês, caríssimos internautas, o que é que vocês acharam dessa história da vida real? Comentem aqui embaixo no setor de comentários do YouTube ou na rede social, onde esse mesmo vídeo está sendo postado. Tchau. Até a próxima.